quando eu fui fazer o mestrado, eu fiz a minha opção em português e hebraico. Então, eu estava no departamento de letras orientais com hebraico, e a minha orientadora, ela viu a minha paixão pela literatura. E nós estávamos estudando a figura do judeu no Brasil. E ela falou, você pode juntar, porque vai chegar as comemorações do centenário do Jorge Amado, e ele está na crista da onda, ele é um dos maiores romancistas, você pode estudar a figura do judeu nas obras dele. Então, foi um tremendo desafio, né? Eu sendo cristã, né? Assim, tinha uma carga enorme de preconceitos, e aí vou estudar Jorge Amado, então, como romancista, e a figura do judeu, por quê? Porque o judeu chegou no Brasil também na figura do comunista. Então, eu fui me aprofundar um pouco nesses assuntos junto com a literatura. Bem interessante. Então, meu mestrado fala sobre a figura do judeu nas obras do Jorge Amado e como que ele foi uma figura importante, né? Enfim, então, assim, naquele momento, eu fazia um fichamento sobre todos os romances dele. Então, assim, Jorge Amado escreveu muita coisa, na década de 30, 50, 60, né, hoje tem os romances dele que viraram novela, mas, assim, o que me inspira é a carreira dele. Por quê? Porque ele fala que ele foi um dos poucos que conseguiu ser aquilo que ele gosta, que é escritor. Ele não precisou ficar sendo funcionário público, ficar trabalhando, então ele se dedicou à carreira de escritor, por isso que me inspira. E ele também lutou a favor dos escritores, né, ele foi um dos que como deputado federal que ele foi, até por conta do partido, ele foi um dos que conseguiu a lei dos direitos, porque não tinha. Assim como a lei também de liberdade de culto religioso. Então, ele me inspirou muito nesse sentido também. E hoje, no meu doutorado, eu estudo a parte dele como jornalista, como crítico literário, que ele foi muito na juventude no Rio de Janeiro. Né, ele, assim, sempre ele teve um X nas costas, né, o Jorge Amado sempre é conhecido como pornográfico, como macumbeiro, por causa de romances, mas ele tem uma carreira maravilhosa como crítico literário, como jornalista, ele foi muito jovem para o Rio de Janeiro, então hoje eu estudo os artigos dele, a crítica literária dele, e isso me inspira muito. E o fato dele ser um escritor popular, principalmente ser pelas minorias, né, e eu me vejo nessas minorias que ele retrata, eu me via muito, e eu sou essa voz também hoje a favor das minorias. Então, se eu não gostar do Jorge Amado, sinceramente, não tem como, por todo esse histórico dele, de ser a favor das minorias, que é a minha voz também, né, a favor das minorias, a favor da inclusão, a favor da diversidade, né, que a gente fala, as pessoas, elas precisam estar incluídas na sociedade, e hoje a gente vê que tem muita diferença, né.